Vamos voltar para essa última parte aqui, gente, da nossa aula, tá? Da aula de hoje, que seriam esses últimos tópicos que a gente vai tratar, tudo bem? Aí eu vou compartilhar novamente, que lógico, vocês, os slides, para a gente dar continuidade e tentarmos terminar essa primeira parte aqui dos empregados agora nessa parte da aula, tudo bem? A gente falou por último do empregado doméstico, que ele tem algumas características iguais aos dos trabalhadores comuns, né, esses trabalhadores que têm vínculo trabalhista normal, vínculo de emprego, só que existem algumas características desses empregados que não se aplicam ao empregado doméstico. E aquelas situações que se aplicam estão previstas lá no artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal e na lei complementar que prevê o empregado doméstico, que é a Lei Complementar 150 de 2015. E após esse empregado doméstico, a gente vai ver agora o quê? A gente vai ver o empregado rural. Quem é o empregado rural? O empregado rural, ele está descrito lá na linha B do artigo 7º da CLT. O que seria esse empregado? O que seria esse empregado rural? Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam. Ou seja, os preceitos da CLT não se aplica, a linha B, aos trabalhadores rurais. Então, os trabalhadores rurais não são regidos pela CLT, eles têm legislação própria. Os trabalhadores rurais. Assim, quem são esses trabalhadores rurais? Os assim considerados, aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução do respectivo trabalho ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Então, eu tenho aquele trabalhador doméstico, desculpa, rural, que tem função ligada à agricultura e à pecuária. E eu estou tratando de pessoas que desenvolvem essa sua atividade nessa operação. Aí o artigo 7º da Constituição Federal vem falar o quê? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, o artigo 7º, que é o que a gente viu anteriormente, até do parágrafo único, tratava dos empregados domésticos, ele fala que o artigo 7º, todos os direitos que o empregado normal tem, um empregado rural terá também. Então, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais. Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Não há distinção nesse artigo 7º da Constituição Federal quanto aos direitos constitucionais trabalhistas que o empregador rural ou urbano teria. Então, o empregador rural tem todos os direitos que o empregado urbano tem, só que a CLT não se aplica a eles. O que é aplicado ao empregado rural é a lei 5.889 de 73 e o outro decreto regulamentador 73.626 de 74. Então, eu tenho legislações específicas que tratam sobre o direito dos trabalhadores rurais. Então, por isto, eu não tenho a eles aplicados os direitos trabalhistas previstos na CLT, mas eu tenho a eles aplicados os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal. E empregador rural, segundo essa legislação, segundo a Lei 5.889 de 73, empregador rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não habitual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Então, aqui eu estou tratando de empregado rural. E quem é esse empregado rural? É toda pessoa física, ou seja, ele tem pessoa física, tem que ser uma pessoa física, que em propriedade rural ou prédio rústico. Então, ele trabalha, onde é que um empregado rural trabalha? Numa propriedade rural ou num prédio rústico. Presta serviços de natureza não eventual, ou seja, ele tem uma habitualidade, a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário. Então, eu tenho um empregado rural quando eu tenho uma pessoa física trabalhando em propriedade rural ou prédio rústico, certo? E o empregador?
Quando eu tenho um empregador rural, desculpa, quando eu tenho um empregador rural. O empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de pressupostos e com o auxílio de empregados. Então, ele explora uma atividade agroeconômica, agricultura e pecuária. É a mesma definição que a gente viu lá na CLT trazendo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então, o empregador rural, ele tem propriedade, ele tem, ele é uma pessoa física ou jurídica proprietária de algo ou não, ele também não precisa ser dono diretamente, que explore uma atividade agroeconômica. Aí a gente vai destrinchar agora esses requisitos para ver as suas características e os seus requisitos específicos para aquela distinção. Presentes as características da relação de emprego, então, dentro de um trabalhador, dentro de um emprego rural, eu tenho as mesmas características de um emprego normal. Então, eu tenho as mesmas características que a gente viu lá, aquelas 4 características que a gente viu para configurar uma relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Eu acho que vocês vão ficar muito é, com isso na cabeça, fixados, porque eu estou refrisando isso todo o tempo para reforçar o sentimento. Nós temos uma relação de emprego, 4 requisitos: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Então, eu consigo fazer esses 4 requisitos, eu tenho que visualizar eles ao mesmo tempo para eu falar que existe uma relação de emprego. Então, no empregado rural, eu vou ter essas 4 condições para ter um empregado rural, porque eu tenho uma relação de emprego. Só que eu tenho requisitos a mais para configurar essa relação de emprego, para ser um empregado rural. E quais são esses outros requisitos além dos 4 de uma relação de emprego? Eu tenho requisitos específicos, que o trabalho seja desenvolvido para empregador rural, que a gente viu que era empregador rural, pessoa física, proprietário ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então, qual é o requisito específico aqui? É que seja desenvolvido para empregador rural. Então, eu tenho que primeiro também saber o que é um empregador rural, para saber se eu tenho um empregado rural. E que o trabalho seja desenvolvido em propriedade rural ou prédio rústico. Então, eu estou tratando aqui de propriedade rural ou prédio rústico. Também a gente vai ver o que seria isso. E a atividade agroeconômica, que é a atividade da agricultura e da pecuária, é a exploração de atividade agrícola e rural com finalidade lucrativa. Eu estou explorando aquela propriedade, eu estou fazendo aquele plantio, eu estou fazendo aquela exploração daqueles animais agrícolas, por quê? Porque eu estou querendo lucro. Sempre lembre, o empregado rural vai vender a sua mão de obra para o empregador rural. Mas com essa venda, o empregador rural, de venda de mão de obra com utilização, né, com cessão, o empregador rural, ele tem essa finalidade lucrativa. Ele tem que querer, com a mão de obra, com o trabalho desenvolvido pela mão de obra do empregado rural, ter lucro. Ele está utilizando a mão de obra do empregado rural para ter lucro. É isso que a gente tem no empregado rural. Então, é a exploração de atividade agrícola e rural, e rural, com finalidade lucrativa, bem como a exploração de atividade industrial em estabelecimento agrário não compreendido na CLT e a exploração de turismo rural ancilar à exploração econômica. Mas eu também posso ter a atividade agroeconômica quando eu estou explorando uma atividade industrial em um estabelecimento agrário não compreendido na CLT, quando eu não estou tratando de CLT e tenho uma atividade rural em um estabelecimento agrário. E a exploração de turismo rural oscilar a exploração agroeconômica. Então, também tenho a atividade agroeconômica quando eu tenho esses casos. Aí a gente vê que no parágrafo 4º do artigo 2º do decreto 73.626 de 74, ele vai prever
que sejam consideradas como exploração industrial em estabelecimento agrário as atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformá-los em sua natureza, tais como. A gente vai ver aqui o que seriam essas atividades que podem ser comparadas, atividades industriais que podem ser comparadas a atividades agroeconômicas. Aí a gente vê que seriam essas atividades: o beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuários e hortigranjeiros e das matérias-primas de origem animal ou vegetal para posterior venda ou industrialização. O aproveitamento dos subprodutos oriundos da operação de preparo e modificação do produto in natura, indicados no item anterior. Então, eu tenho exploração quando eu estou modificando, mesmo que seja questão industrial, vai ser um empregado rural quando eu tenho essa primeira modificação e preparo de produtos agropecuários e hortigranjeiros e das matérias-primas de origem animal ou vegetal para posterior venda ou industrialização. Eu tenho beneficiamento dessa matéria-prima. Então, se eu tenho um beneficiamento dessa matéria-prima, explorando ela industrialmente, porque eu vou ter máquinas, então se eu estou explorando, eu tenho máquinas, eu tenho situações, eu tenho equipamentos que às vezes podem tentar desconfigurar como se fosse um empregado rural e este fosse um empregado normal, mas não. O que fixa a ideia do empregado rural é a ideia de atividade econômica, certo? Desenvolver atividade econômica dentro desse patamar, dentro deste estabelecimento agrário. Aí a propriedade rural, o que seria essa propriedade rural? Porque lembre-se, eu estou desenvolvendo atividade agroeconômica em propriedade rural. Propriedade rural, prédio rústico, pode ser analisado por dois enfoques. O primeiro é o genérico, que a propriedade rural ou prédio rústico são os imóveis onde haja exploração por empregador rural de atividade agrícola ou pecuária com finalidade lucrativa. Então, eu tenho primeiro um conceito genérico do que seria uma propriedade rural, que seria os imóveis onde haja exploração da propriedade, no caso do rural, onde eu tenha exploração de uma atividade agroeconômica. Isso seria a definição genérica de propriedade rural. E eu tenho uma mais específica, que é a diferença entre propriedade rural e prédio rústico está definida a partir da localização do imóvel. Ou seja, tratando-se de imóvel localizado na área rural, teremos uma propriedade rural, para fins da Lei 5.889 de 73. Estando, porém, o imóvel localizado em área considerada geograficamente urbana, mas nele sendo exercida atividade agroeconômica, será considerado como prédio rústico e os trabalhadores que ali exercem suas atividades serão rurais. Então, independente de onde está localizado o meu imóvel, ele pode estar localizado sem ser numa propriedade rural, mas assim mesmo, se tiver nele contido atividade agroeconômica, será considerado como prédio rústico e os trabalhadores ali exercendo suas atividades serão rurais. Então, eu tenho um prédio que tem localização do imóvel. Eu tenho um prédio que ele é dentro de uma zona rural. Aí já se configura como rural, empregado rural. Agora eu tenho eu tenho uma pessoa que ela não tem roça como propriedade rural. Desculpa. Ela não tem propriedade rural, mas ela tem um espaço que esse espaço é geograficamente urbano, mas contudo lá é desenvolvida uma atividade agroindustrial, agropecuária. Então, no caso, esse vier exportar num local, local um local ser uma propriedade urbana, então você tem como configurar, mesmo numa propriedade urbana, um empregado rural, porque aí estaria classificando essa propriedade urbana como um prédio rústico, porque o que importa para o empregado rural é o desenvolvimento de uma atividade econômica agroindustrial. Eu estou desenvolvendo aquela atividade econômica e eu tenho que saber a finalidade dele. Aí a gente entra em outro patamar que seria o empregador. Mas eu vou deixar esse vídeo com esse tempo aqui mesmo, só para a gente finalizar a aula de agora, de hoje. E com isso, vocês me enviem o que vocês acharam da aula de hoje, me dá um feedback para eu ter uma posição aqui nas próximas aulas, tá? Se estiver falando rápido, se estiver falando baixo,
que vocês estão achando da aula da seguinte forma?